Gabriele de Almeida é uma das mais de 8 milhões de estudantes inscritos no Enem. Como ela, muitos vestibulandos precisam absorver uma grande quantidade de conteúdo em pouco tempo. Eu estudo cerca de 12 a 14 horas por dia e tenho 120 exercícios de biologia, física, química, matemática, literatura. Faço aula de redação à parte para o Enem, porque eu pretendo passar em alguma universidade pública. E para ajudar nessa jornada rumo ao conhecimento, utilizam filmes como ferramenta de estudo. E você acha que esses filmes eles ajudam você a fixar mais o conteúdo ou você assiste só por lazer, assim? Acho que ajuda bastante, sim, porque daí sai um pouco da sala de aula. Com certeza, principalmente para mim que sou bem visual, eu consigo aprender mais com filmes, com histórias, né? Sou bem visual, então o filme me proporciona assim facilidade no aprendizado. A forma com que o cinema apresenta os fatos históricos muitas vezes chama a atenção do aluno, tornando o aprendizado mais fácil e prazeroso. Alguns elementos são essenciais. Na aula, o professor passa algumas informações, mas às vezes você está meio desligado, não entendeu direito. E com o filme você consegue ver cada detalhe, você consegue ver, não apenas imaginar como é. E é uma forma de você se divertir vendo aquilo de uma forma mais tranquila, mais leve. Não tem aquela obrigação de ter que assistir a aula, de ter que anotar. Quando se tem a participação, o interesse pelo filme, né, assistir o filme, isso faz com que amarre todo o conteúdo, né? Todo aquele conteúdo que muitas vezes está muito disperso, ele consegue visualizar isso em imagem, em som, em atitude dos personagens, e isso faz com que todo aquele conhecimento tenha um sentido, né? Seja concretizado. É uma ferramenta muito importante, no caso de história, para que ele possa, além de relaxar, mas também ter um pouco mais de conhecimento, buscar novas formas de conhecimento, aprender mais. O filme ele fixa na mente, né? O filme ele fica presente muito tempo, a gente consegue lembrar de cenas inteiras, isso é muito importante. Porém, há professores que acreditam que o cinema não pode ser utilizado como um único meio de estudo. Antes, o estudante precisa conhecer o contexto tratado pela obra para então aproveitar o que os filmes podem apresentar. Eu acho que o cinema não ajuda a estudar. O cinema ele é um meio, né, uma mídia de reflexão, né? Então ele funciona muito bem para quem já conhece, para o já aprendido. Então, nesse sentido, o cinema é muito útil. Não me pareça que ele possa ser repertório, por exemplo, para estudar, para responder questões. Eu jamais indicaria assista tais e tais, assista Carlota Joaquina para entender o cenário do processo de independência brasileiro. Não, ele precisa entender o processo de independência brasileiro e depois assistir o filme como uma reflexão até bem humorada desse momento. A dica que eu dou para quem quer estudar assistindo filmes é pesquisar em sites confiáveis. Um que eu sempre pesquiso, sempre tem algumas novidades, é o site Exame e o Guia do Estudante também. Eles dão dicas de vários filmes interessantes, dão uma sinopse e daí a partir deles é mais fácil para você ver o filme, para ver se tem conteúdo, se vai satisfazer o que você precisa. E se você, assim como a Gabriele, complementa os estudos a partir de filmes, mas não sabe por onde começar devido ao curto prazo para absorção de conteúdo, se liga aí nas dicas. Olha, existem vários filmes, né? Eu faço a indicação Cleópatra, que seria um filme aí para estudar a parte de história antiga, mas também eu acho que um dos filmes muito interessantes para estudar já a segunda parte da Segunda Guerra Mundial, o século XX, especificamente Segunda Guerra Mundial, seria Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, que ele não tem nenhuma responsabilidade com a história, especificamente, mas ele trabalha a história de uma maneira muito presente. Tem um outro filme que saiu agora, lançou agora, essa semana, Tarzan, né, a lenda do Tarzan, que fala sobre imperialismo, ou seja, século XIX, final do século XIX, muito interessante. Vamos pegar a Revolução Industrial. O tradicional, né, aquele do Chaplin, tempos modernos. Tem um filme legal, assim, mais novo, chamado From Hell. Sei lá, vamos pegar a Revolução Francesa, Os Miseráveis. História do Brasil, que a gente filmou aqui agora há pouco. Tem o Carlota Joaquina, Independência ou Morte. Estes e muitos outros filmes estão disponibilizados em algumas plataformas online que podem ser acessadas a qualquer momento pelo estudante.
Hoje o mais famoso seria o Netflix, né? Que seria algo que todos têm acesso e tem muita coisa boa lá, né? Seria um dos principais hoje em dia para nós trabalharmos no Netflix. Mas também o aluno pode buscar outras formas, até mesmo o YouTube, alguns filmes são liberados, aqueles que são liberados, né? Alguns são pagos, mas também não é muita coisa. A facilidade de assistir filmes é que eu posso assistir em qualquer lugar, posso assistir no celular, a partir do aplicativo baixado da Netflix, eu posso assistir pelo computador, pela televisão, então qualquer hora que eu tiver ali um tempinho livre, eu posso assistir, é uma forma de relaxar também, e eu posso assistir comendo um brigadeiro, uma pipoca, aproveitar fazer um lanchinho ali e dar uma descansada.